E aí, galera do YouTube, tranquilos? Teacher Dalmy com vocês para a aula de hoje. E a aula de hoje será uma aula que também estava sendo pedida, né? E chegamos então ao dia. Vamos lá ver, olha só. Possessive case, caso possessivo. Algumas pessoas chamam de the genitive case, o caso genitivo. Caso genitivo, caso possessivo é a mesma coisa, tá? Ok, então vamos lá. O caso possessivo é usado para dar posse a alguém. Adiciona apóstrofe S depois do substantivo ou do possuidor, tá? Quem possui o quê? Ou alguma coisa. Ele substitui, então, esse caso possessivo, ele substitui o of the. Of the é o caso possessivo. A função dele é essa. Tirar essa frase of the e colocar o apóstrofe S. Tá? Olha só como é que seria. The name of my dog is Emma. The name of my dog is Emma. Então, para eu não dizer isso, o nome da minha cachorra é Emma, eu digo my dog's name is Emma. Tá? My dog's name is Emma. Então, vou mostrar para vocês aqui como seria. Isso aqui é o caso possessivo no singular, tá? Então, a primeira frase é essa. My dog's name is Emma. Number 2, David's phone is cool. Ou seja, David's phone, esse telefone, quem é o possuidor? O Davi. Então, esse telefone pertence ao Davi, tá? Então, o telefone do Davi é legal. É massa. É legal. Number 3, he is my brother's teacher. He is my brother's teacher. Então, ele é o quê? Professor de quem? Do irmão. Professor do irmão. Então, brother sempre vai ser assim, o possuidor, tá? Ou substantivo ou possuidor vai usar o apóstrofe S. Então, no caso aqui, Davi possui o telefone, né? O irmão, de certa forma, possui professor, no caso de o professor ser dele, né? No number 4, that is your aunt's boyfriend. That is your aunt's boyfriend. Então aqui, o namorado de quem? É meu? Não. Namorada dela, tá? Da sua tia. É o namorado da sua tia. Então, aquele é o namorado da sua tia, tá? Number 5, this is my brother's new car. This is my brother's new car. Então, esse carro novo aqui de quem? É meu? Não, é do meu irmão, tá? My brother's new car. Então, quem possui é o irmão. Possui o quê? O carro novo, né? Ok? Agora, eu vou, para concluir essa matéria, eu vou explicar rapidamente como é que se forma, então, o caso possessivo no plural, tá? E mais uma particularidade para que vocês não cometam o erro. Vamos lá, então? Vamos lá. Ok, galera. Então, continuando aqui agora, vamos falar do plural, tá? Então, olha só. The bird's wings are broken. Ó, the birds. Birds é plural, certo? São pássaros. Tem um Szinho aqui de plural. Então, eu fiz o quê? Eu coloquei só o apóstrofe, tá? Asas estão quebradas, ou seja, as asas dos pássaros estão quebradas, tá? Então aqui a frase no plural. Então, no plural, lembra que no singular eu colocava o quê? Se for aqui o pássaro, se fosse a asa do pássaro, então esse apóstrofe viria aqui, depois do D, antes do S, né? Então seria apóstrofe S, porque é singular, tá? Vou colocar aqui, ó, seria assim, ó. Seria birds. Esse aqui é um S, né? Então seria assim, ó. Então se fosse a asa do pássaro, no singular, seria bird, apóstrofe S, tá? Então seria possessivo singular. Como é plural, eu tenho birds, plural, que é o S, e só o apóstrofe. Não tem necessidade de colocar o outro S, só o apóstrofe, tá? Então por quê? Porque a frase é plural. Se for um plural irregular, como é aqui é um plural regular, você coloca o S, né? Plural irregular, por exemplo, Children's Day, Dia das Crianças, né?
Ok, Children's Day, eu vou colocar o apóstrofe S como se fosse singular, tá? Por quê? Porque é um substantivo aqui que já é um plural irregular, então ele não é como um plural regular que termina em S, tá? Ele é um plural irregular, então esse plural irregular você vai lidar como se fosse uma substantivo singular, tá? Então você coloca apóstrofe e S, day. Então fica Children's Day, parece que é singular, mas não é porque a palavra é plural, tá? Ok, para concluir então, vamos agora falar sobre uma particularidade que é posse individual ou posse em grupo, né? Como é que seria isso? Olha só essa frase aqui, ó. David and Kate's car is being washed. David and Kate's car is being washed. O que eu estou dizendo aqui? Ó, David and Kate. Então aqui, ó, esses dois possuem esse carro, tá? Então aqui, essa posse, nessa frase, é uma posse individual, porque como eu tenho o apóstrofe S só no último, então eu quero dizer o quê? Que é uma posse individual. Os dois têm esse carro, e esse carro está sendo lavado. Então, esse carro pertence a quem? A essa pessoa e a essa pessoa. Então, a Kate e o David, tá? Então, essa posse individual. Se fosse uma posse, essa posse em grupo, né? Se fosse uma posse individual, essa posse é grupo porque o carro pertence aos dois, ao grupo de pessoas, são os dois, tá? Se fosse individual, que seria invertido. Olha só. David's and Kate's cars are being washed. Aqui eu quero dizer o quê? Que os carros estão sendo lavados. Os carros de quem? O carro dela está aqui, o apóstrofe S, e o carro dele está aqui, o apóstrofe S. Tá? Então, nesse caso aqui, essa posse é individual porque esse aqui, esse carro, ele pertence a essa pessoa, um carro, e aqui tem outro carro que pertence a outra pessoa. Então, aqui são dois carros. Estamos falando de dois carros. Então, aqui você entendeu que essa posse aqui é posse desse e desse, né? Individual, dele e dele. Essa posse aqui em grupo, porque não tem apóstrofe S aqui, só tem apóstrofe S no segundo. Então, quer dizer que esses dois têm esse carro. Esse carro pertence aos dois. Ok? Olha só outro exemplo aqui, ó. I have been to John and Alice's wedding. I have been to John and Alice's wedding. Quer dizer o quê? Que eu fui ao casamento de quem? Do John e da Alice, tá? Então esse casamento aqui é dos dois. Nesse segundo exemplo, olha só a diferença. I have been to John's and Alice's wedding. Aqui a frase quer dizer outra coisa. Eu fui ao casamento do John, o John teve um casamento, e a Alice teve outro casamento. Então eu fui a dois casamentos. Fui no casamento desse primeiro e no casamento desse segundo. Então são dois casamentos, tá? E aqui não. Aqui é um casamento só. É o casamento de quem? Do John e da Alice, tá? Então esse é o caso possessivo, individual ou em grupo. Ok, galera? Bom, então é isso aí. Espero que tenham gostado da aula. Se não gostaram, assiste de novo, você vai gostar, tá bom? Mas é isso aí. Se vocês não gostaram é porque vocês não entenderam, né? Se não entenderam, assiste de novo, copia, escreve, você vai aprender, tá? E pratica, tá bom? Tem que praticar para ir aprendendo mais ainda, tá bom? Então é isso aí, galera. Se gostaram, então, se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sininho e não esqueçam de passar o vídeo para frente, tá? Compartilhe o vídeo. Compartilhe com os amigos, ok? E caso queiram me seguir, meu Instagram is Teacher Dalmi is my Instagram, okay? Follow me there, alright? Okay, guys, I'll see you tomorrow. Bye!